Amém, glória a Deus. Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus, povo de propriedade do Deus Altíssimo, que maravilha, nós hoje sabemos disso, né? Sabemos que somos um povo mais que vencedor, sabemos que por sabermos que somos um povo, que pelo sangue de Jesus fomos justificados, que maravilha, né? Então tem um povo selecionado por Deus para viver debaixo da sua graça, porque já entendemos que por Cristo todos nós já fomos aperfeiçoados. Não andamos mais debaixo das obras sacrificiais, andamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu sempre vou dizer e vou desejar que aos olhos de Deus é ótimo, é agradável nos ver reunidos, meu amado. É muito bom. A gente, como igreja, nos reunirmos, né? Como eu digo sempre, a igreja espiritual que somos todos nós, reunidos em um tempo físico, no meio de quatro paredes, né? Que é isso, é bom. Reunir é sempre bom e agradável aos olhos de Deus, porque Deus vê um povo que tem interesse em crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. A reunião dos santos é para isso, é para crescer no conhecimento e não para se aprisionar como acontece aí fora. E eu agradeço muito a Deus pela vida dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus, que neste momento, não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil, estão se reunindo como igreja para falar, propagar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo em todo o Brasil. Meus parabéns, eu glorifico a Deus pela vida desses irmãos que têm o conhecimento de aumentar, não apenas o conhecimento dele, mas dos demais irmãos, através da graça de Deus. O nosso evangelho, o evangelho restrito para nós gentios, no qual nós devemos nos aprofundar. E é isso que a igreja de Deus faz em todo o Brasil, se reúne para aumentar esse conhecimento. Então, por gentileza, amados irmãos em Cristo Jesus, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbio capítulo 22, versículo 6. Provérbio capítulo 22, versículo 6. Pois hoje falaremos acerca do tema criança espiritual. Criança espiritual. Por quê? Porque assim nos tornaram por um período de tempo. Assim nos fizeram por um período de tempo, criança espiritual. Nós não estávamos nos alimentando do que é sólido, nós estávamos nos alimentando do que é perecível. E de fato, pereceu, mas ressuscitaram. Mas vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nossa rocha, nossa fortaleza, em Ti, ó Deus, nos regozijamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos, Senhor, para assim podermos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Peço a Deus que cada vez mais usa o Teu povo, Senhor, para levar a Tua palavra, levar a Tua sã doutrina, Senhor. Tu tens separado, Senhor, povo espiritual que agem de acordo com os Teus ensinos, Senhor, com as Tuas doutrinas, Senhor. Então, nos capacita ainda mais, Senhor, nos abre os olhos espiritual para que nós possamos também crescer nesse entendimento, nesse propósito e elevar a Tua palavra, Senhor. Glorificar, Senhor, dar dignidade a quem dignidade tem, que é o nome santo do Senhor Jesus, e que nós possamos Te glorificar ainda mais através do conhecimento da Tua graça, Senhor, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o nosso evangelho. Usa, Senhor, cada um de nós ainda mais, um pouco mais, no nome santo do Senhor Jesus, e a igreja que se reúne não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil, diz: glórias a Deus.
Hoje nós estamos maravilhados porque aqui em Pernambuco o sol hoje tá de rachar, né? E a gente, como nordestino, que já somos acostumados, mas hoje nós estamos percebendo que está grande aqui o calor. Mas isso é bom. Então, amado, nós vamos falar sobre criança espiritual. Como falei, fizeram de todos nós criança espiritual. Nos tornaram criança espiritual, por nós não querermos, não podermos crescer um pouco mais. Então, amados, o momento cristão da nossa vida é um momento em que todos nós devemos ter muito cuidado nessa hora, muito cuidado nesse momento, porque senão jamais seremos adultos. Jamais seremos adulto espiritual, meu amado. Por quê? Porque o sistema é forte, o sistema é veloz em não permitir o amadurecimento espiritual dos seus congregados, fazendo deles uma eterna criança espiritual. E nós glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, que isto já está mudando. Já começamos a ver nos congregados muito crescimento, um forte avivamento espiritual. Muitos já estão amadurecendo através de cada um de nós. Nós somos propriedade de Deus, usado por Deus para levarmos esse conhecimento que é da graça de Deus, e as crianças que ainda estão debaixo da lei amadureçam, cresçam e faça o que eu e você, que nós fizemos, ficamos adultos. Então, no livro de Provérbios faz assim, 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Tem criança, né? Assim. Amado, o sistema religioso, ele segue esse ensinamento ao pé da letra. E tem muitos com a idade já avançada que ainda continua dentro do sistema, sendo uma criança. A Sagrada Escritura nos diz que, amados, criança é uma bênção na vida dos pais, né? Diz lá no Provérbios 127. Porém, nós, como pai zeloso, devemos ensinar as nossas crianças a andar. É fato. Que é andar no caminho do amor, que é o caminho perfeito, para que elas tragam para a sua vida, quando adulto, o amor, o carinho, a humildade, a compreensão. Pois é dessa teologia que se prevalece o sistema religioso. Que você é uma pessoa amorosa, que você é uma pessoa carinhosa, que você é uma pessoa humilde, que você é uma pessoa compreensiva. Então, tome cajado, tome faca na caveira, e o povo não amadurece. Por quê? Nós, hoje, todos nós, já adultos, na concepção da palavra, que já somos adultos, eu já passei dos 50, na concepção da palavra nós somos sim adultos, e existem muitos adultos aí, que o sistema não nos vê assim, já adulto, continua vendo, independente de idade, vendo os seus congregados como criança, tratando o povo de Deus como criança. Portanto, o sistema religioso, ele se prevalece dessas prerrogativas para conduzir o povo de Deus feito criança, que nada sabe, do tipo, botou no prato, o povo come, botou no prato, a criança come. Então, criança, muito cuidado com o que as crianças
estão comendo dentro de suas congregações aí fora. Não tem uma mente avivada, não tem uma mente iluminada, e colocou, elas absorvem. Mas eu não sou criança não, já passei dos 50, mas você está sendo tratado na sua congregação como criança. O teu líder espiritual e o teu líder religioso, ele não te tem como adulto, te tem como criança. E como criança o povo de Deus é tratado hoje dentro de suas congregações. Tome Moisés. Hebreus capítulo 5. Vamos lá para Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Que diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Ah, mas eu já passei dos 50. Para o sistema religioso, você é criança, porque você é inexperiente na palavra, meu amado. Isso se chama falta de avivamento. Por isso o povo vem sendo criança, por falta de um avivamento do seu líder, que não aviva nele o conhecimento da graça de Deus. Então hoje, também não é diferente, nós sabemos disso. Muitos cristãos andam hoje cambaleando, e por que será isso? Porque ainda não cresceram na vida cristã, continuam sendo criança, continuam, mesmo depois de tantos anos, a viver uma vida de criança espiritual. Mas isso é ótimo para o sistema religioso. Sendo assim, eles conseguem manipular o povo de Deus. E Paulo chamou os hebreus de criança, por quê, meu amado? Paulo chamou o povo hebreu de criança, porque eles estavam se recusando a receber e a compreender os ensinamentos espirituais. Hoje nós sabemos que é diferente. O ensino espiritual, ele existe, mas na botija do sistema religioso não tem o que é eficaz. É só enfraquecimento espiritual. Nós temos visto o povo de Deus dentro de suas congregações da lei, que é um alimento perecível, e pereceu, como eu já falei. Nós temos visto essas pessoas de idade, que não tem nada a ver com idade, com isso não tem nada a ver, mas pessoas já de idade, vamos assim supor, sendo criança dentro de suas congregações, o seu líder lhe tratando como criança, quer dizer, estão se alimentando de um alimento que enfraquece todos eles, e para que eles não se tornem uma criança fraca, tem que participar de um jejumzinho, tem de fazer uma correntezinha, para deixar de ser criança. O sistema religioso, ele é perito nisso, em tratar os seus congregados como criança, não lhes amadurecendo. Não lhes dão uma palavra que lhes amadureça na vida, que lhes amadureça no conhecimento. Lhes dão palavra que enfraquece o povo de Deus cada vez mais. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Criança espiritual estão aí, debaixo da lei. Capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, ainda sois carnais. Como é que o povo de Deus vai deixar de ser carne, se não se alimentam de um alimento sólido? Como é que o povo de Deus vai ter a sua mente avivada, se ele não recebe do seu líder religioso uma palavra eficaz?
O povo de Deus, dentro do sistema religioso, da lei, ele vai continuar por muitos e muitos anos sendo criança para esses líderes que não quer que elas amadureçam. Então, meu amado, quando será que essa criança vai deixar de ser criança, vai amadurecer, irmão? Quando será esse acontecimento? A criança, o cristão, deixar de ser criança, meu amado? Quando é finalmente que isso vai acontecer? E eu creio pelos olhos da fé que isso vai ser em breve, meu amado. Quando o povo de Deus acordar e enxergar, eu sou do Cristo ressuscitado. E o que já está acontecendo. Portanto, olha nós aqui. Nós saímos da criancice, amadurecemos e deixamos de ser crianças, e estamos aqui fazendo o quê? Espalhado por todo o Brasil, plantando, divulgando o evangelho da incircuncisão. E eu tenho certeza, pelos olhos da fé, que no tempo oportuno acontecerá o devido crescimento. Devido crescimento que tirará os cristãos da carne e da criancice, porque é o mais que se tem, cristão carnal, cristão criança. Mas o que está acontecendo? O sistema, ele se levanta contra tudo e todos que traz palavra de conhecimento. E nós sabemos que o homem natural, o homem criança, ele não aceita, não ouve o que nós estamos falando, que é um evangelho que ele vai tirar da vida de criança. Porque ele não aceita, ele não nos ouve. Porque os seus algozes lhe fecharam, bloquearam os seus entendimentos. Assim é e vai perdurar por muitos e muito tempo. Eles já estão com suas mentes cauterizadas, já receberam a função, a noção de que eu sou criança e eu tenho que comer o alimento que o meu papai, que está ali naquele púlpito, me dá. E eles comem e se deleitam com aquelas palavras que prendem eles ainda mais ao sistema religioso. Continuam sendo criança. Está difícil desse povo amadurecer? Tá, mas nós vamos rogar a Deus, vamos ser cada vez mais intrépidos em levar esse conhecimento que nos amadureceu, para que eles também amadureçam e parem de ser crianças. Vamos ver o versículo 16. Versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 3. Que diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Amado, sabe não. As crianças espirituais duvidam que elas saibam que elas são santuário de Deus. Duvida. As crianças espirituais não sabem, porque o sistema religioso não permite tamanho conhecimento, tamanho responsabilidade, gente. Por quê? Se levar esses conhecimentos para as crianças, elas deixarão de ser natural, deixarão de ser criança, pois ficarão sabendo que criança foram tratadas todos esse tempo. Ah, eu sou do Cristo ressuscitado. Então esse conhecimento vai tirar o povo de Deus do ser criança. Vão amadurecer, e eles não sabem que eles são santuário. Eles acham que o santuário ainda é as quatro paredes, e eles vão ter que ir lá, porque papai está lá esperando por ele. Jesus está lá. São criança e vão ser criança, vão ser tratados como criança por muitos e muito tempo. Mas nós estamos aí, nos arraigando nesse conhecimento e levando esse conhecimento para o povo de Deus sair da criancice, meu amado. Então eles ficarão sabendo que todo esse tempo foram tratados como criança. Por quê? Porque é mais fácil iludir as crianças
com pirulito, pipoca, desenho animado. Era, não era? Isso era. Hoje, para iludir a criança, é só dar a senha do Wi-Fi, que a criança fica lá o tempo todo no sofazinho, só no celular. Então, a criança, mesmo sendo criança, ela já se modernizou. Não quer mais estar sentado comendo pipoca, pirulito, confeito. Não, os desenhos animados que iludia, enganava, entretia as crianças saíram das televisão. Houve um tempo que era uma briga de audiência. Os grandes líderes, as televisão líderes, elas brigavam por audiência no horário da manhã para as crianças, entretenimento. Não tem mais. A criança deixou de ser criança. Agora é o Wi-Fi para a criança ir ser iludida e fazer o que quiser. Criança, deram uma liberdade tamanha à criança que ela agora, se você der o celular, o mais moderno que for, ela já manuseia bonitinho, bonitinho. Então conseguiram. Para iludir as crianças hoje é o Wi-Fi, não é mais pipoca, pirulito e guaraná, não. Então, os operadores da lei, eles são hábeis em iludir, omitir os reais valores do cristianismo. Isso é fato, todos nós sabemos. Dizer que Jesus está no templo esperando o irmão chegar, gente, isso não tem charge melhor. É uma charge perfeita para iludir o povo de Deus. E a gente para e pensa quanta inteligência esses homens têm, né? São hábeis, a mente deles são férteis. Não, venha para a casa do pai, que o pai está aqui lhe esperando. E a criança adulta pega e vai, meu amado. Mas na verdade todos nós sabemos que o templo espiritual é destruído, é enganado todos os dias pelos cães gulosos da separação, meu amado. E segundo os cães gulosos da separação, ninguém pertence a Cristo, na visão dele, né? E isso as crianças espirituais acreditam. Acreditam que para pertencerem a Cristo, só vão pertencer após o batismo nas águas. Crianças espirituais, está cheia, é mais o que se vê por aí. Sendo iludido, enganado, sendo tratado como criança dentro de suas congregações. E o sistema religioso cresce com isso, por tratar o povo de Deus como criança. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que nos diz aqui. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é tirado. Tem acontecido isso? Não, não tem acontecido. Por mais que o irmão se converta ao Senhor, o véu ainda permanece. Como acontece isso? É uma coisa inédita, mas nós estávamos lá também, né? Nós fomos convertidos ao Senhor. De repente alguém invocou, solicitou que eu e você levantassem a mão, nós levantamos, quer dizer, fomos convertidos ao Senhor, mas o véu ainda permaneceu. O véu só vai ser de fato retirado de todos nós quando nós amadurecemos, deixamos de ser criança e entendemos a visão da graça de Deus. Aí realmente paramos da criancice, viramos adulto espiritual. Não é verdade, meu amado? Então, este, meu amado, é o propósito do sistema religioso. Melar, sabotar o entendimento cada vez mais dos eleitos de Deus. E disto todos nós já sabemos. As crianças, elas se molham, se melam, e elas acham tudo isso uma maravilha, né? Quantas crianças nós víamos se melando, se molhando com a torneirinha, e elas achavam tudo isso uma maravilha. Assim é o cristão que está debaixo da lei. Os seus algozes, tome Moisés, tome jugo, tome fardo, e elas acham também tudo isso
Uma maravilha, né? E chegam até a gritar, né? Gritam: eu sou seguidor de Moisés, eu sigo os mandamentos que Deus deu a Moisés. Continuam sendo criança. Porque se amadurecesse, se passassem a ser uma criança espiritual adulta, elas iam entender que as leis que Deus deu a Moisés não foi para nós, foi para o povo judeu. Trazer esse conhecimento de Moisés para cá e passar para o povo de Deus é tratar o povo como criança. E o povo gosta de ser criança, gosta de sair daqui pela avenida com tijolo na cabeça. O povo gosta de subir o monte porque eles disseram que Jesus está lá no monte. O povo gosta de jejuar porque disseram que demônio só se combate com jejum. É chamar o povo de Deus de criança. E o povo de Deus gosta. Ah, como se lambuza com isso, né? Com essas coisas. Se lambuza, se melam com esses conhecimentos que já foi vencido. E não foi eu que digo isso, é a Sagrada Escritura quem diz que esses conhecimentos melou, acabou, terminou. Mas na verdade, o povo de Deus, ele tem que saber que ele deve seguir o Cristo que ressuscitou. O conhecimento que é o Cristo que ressuscitou passou para o apóstolo do gentio. E se ele entender isso, ele vai deixar de ser criança, vai amadurecer espiritualmente, vai crescer espiritualmente. Se ele assim entender. Portanto, mesmo no século de hoje, meu amado, o coração do povo de Deus que anda debaixo da lei estão cheios de Moisés, Moisés e Moisés. Portanto, eles nada sabem do Cristo ressuscitado. Nada sabem da nova aliança. Só sabem da velha aliança. Só sabe Moisés, Moisés e Moisés. Por quê? São mais do que eu falei outro dia. Trazer Moisés para o povo de Deus é trazer mais 600 e tantos. Então fica mais fácil, né? Cobrar os 600 do povo de Deus. Opa, 600, não. Os 600 você não cumpriu, só cumpriu 599. Mais de 600 trazem para o povo, e o povo, quando chega no 612, eita, errou, limpa o 611, volta para o começo da fila. Então é mais fácil cobrar. Imagina, eu cobrar 10 reais teu. 10 reais, quando é que tu vai me pagar? Quando tu tiver os 10 reais. E se eu tiver, e se tu me dever R$1, quando eu for cobrar? R$1 tem aqui. Mais fácil, né? Cobrar do povo de Deus. Então, nada do Jesus ressuscitado o povo de Deus sabe. O povo de Deus conhece. Só Moisés, Moisés e Moisés. Voltando para 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim, 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, quer dizer, saí da lei, fui para a graça, desisti das coisas próprias de menino, desisti das coisas da lei. É por isso que nós vamos dizer sempre, Paulo é o nosso apóstolo mesmo, é o apóstolo do gentio. É o apóstolo que nos traz revelações adultas. É o apóstolo que nos traz conhecimento adulto. É o apóstolo que não nos tem como criança, onde o propósito dele é nos amadurecer espiritualmente. Então, meus amados, ele disse que das coisas próprias de menino, é o Jesus ressuscitado na nossa vida, que nós deixamos de ser menino e passamos a seguir o Jesus ressuscitado. Então, amado eleito de Deus,
É chegada a hora da mudança dos demais irmãos em Cristo Jesus. É chegada a hora da tua mudança, meu amado irmão. Eu olho daqui, eu já vejo já adultos espirituais. Eu não vejo mais aqui em vocês crianças espirituais, e sim crianças adultas espirituais, crianças amadurecidas, crianças que agem como adulto. Então, para vocês, eu digo para cada um dos amados irmãos, a tua hora já chegou. Saísse da criancice, saísse de debaixo da lei. Hoje tu é adulto, tu vive debaixo da graça. Mas quantos anos temos de evangelho? Eu tenho uns 15, outros têm uns 10, outros têm mais, outros passou 17 no meio da pedra ali. E aí, se não tivesse saído de lá, do meio da pedra, ia estar sendo um crente criança lá, comendo leitinho. E se for o leitinho de caixa, meu Deus do céu, é melhor tomar o leitinho de pó mesmo, porque aquele de caixa que você abre e bota ali dentro, pela misericórdia, é veneno para matar criança. E tem gente que compra de mói, né? Não, pela misericórdia. Quer tomar um leitinho? É melhor comprar o em pó do que aquele de caixa, que ali é veneno, meu amado. Olha, sai fora, viu? Sai fora. Então, o camarada vai passar 30, 40, 50 anos dentro da lei, vai passar sendo criança. Jamais vai amadurecer, jamais vai conhecer o evangelho que vai lhe dar conhecimento, que vai lhe amadurecer o conhecimento. Os algozes, os seus líderes não estão preocupados com isso não, em trazer revelação não. Cada vez mais criança eles dão de comer, porque é mais fácil, meu amado. Então, a nossa prática que nós tínhamos quando éramos criança, meu amado, criança na fé, nós devemos deixar de lado. Parou, e graças a Deus paramos. Aquelas práticas que nós fazíamos quando éramos crianças espirituais, graças a Deus parou, não mais fazemos mais. Vamos agora nós vamos agir como adulto, né? E nós agimos como adulto espiritual. Por quê? Porque o que é perfeito já chegou na nossa vida, que é o conhecimento da graça. Então vamos praticar esse conhecimento da graça na nossa vida. Agora, até quando o povo de Deus vão permanecer na criancice? Quando será que o povo de Deus, eles vão ser adultos? Parar de insultar o Cristo ressuscitado. Quando isso vai acontecer, meu amado? Quando eles vão deixar de vez a mente humana e passar a ter uma mente avivada, uma mente iluminada, ter uma mente renovada na graça. Quando? Quando eles pararem para pensar, examinar as Sagradas Escrituras e dizer, opa, tem alguma coisa errada aí. Porque muitos de nós, quando estávamos dentro dos sistemas e a gente éramos tratados como criança lá dentro por eles, tinha alguma coisa que a gente não concordava. Comigo foi assim. Mesmo eu lá dentro do sistema, ouvindo aquele leitinho, eu dizia, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Esse negócio aí parece que não está se encaixando bem. E eu confessei aqui por diversas vezes, eu achava que eu não era crente, porque eu era ensinado assim. Quando via um dogma, um propósito, eu dizia, oxe, vou fazer não. Eu digo, mas se eu não fazer, eu não sou crente, eu não sou de Cristo. E muitos de nós era assim, nós estávamos lá no sistema, mas tinha algo que não encaixava na nossa mente. Isso já era o entendimento da graça habitando dentro de todos nós, querendo se expandir, querendo tirar todos nós do ser criança. E graças a Deus, isso deu certo, né? Saímos. Lucas, capítulo 18. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 16. Vamos ver um pouquinho. Lucas 18, versículo 16. Diz assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou:
Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, pois dos tais é o reino de Deus. Ou seja, Jesus disse, não pirem, minha gente, não endoide a cabeça dessas criancinhas não, mas é o que está acontecendo dentro do sistema religioso. As crianças espirituais estão pirando cada vez mais. Quando a gente vamos falar das insondáveis riquezas de Cristo para elas, opa, isso aí eu não concordo. Elas se levantam logo. Por quê? Porque ela não entende o propósito do Evangelho da Graça. Nunca foram doutrinadas para entender o Evangelho da Graça. A doutrina que é levada para as suas igrejas, da igreja para os seus congregados, é uma doutrina que pira e dói da cabeça do cristão. Se você dizer que ali na frente, numa encruzilhada, tem um gato preto, o cristão não vai. Se dizer para ele que passar por debaixo de escada vai dar bronca, ele não vai. Então, tão doido, acreditando que em cada esquina tem um ser esperando por ele para atacar e tal. Endoidaram. Então, Jesus diz, vocês estão tratando o povo de Deus como criança, não pire, não endoida. Devemos ser criança, não querer aprender, porque tem criança que gosta de aprender. Quando você chama perto de você e vai ensinar alguma coisa, ela se interessa em aprender. E nós devemos ser criança assim, não querer aprender um pouco mais. Então essas palavras de Jesus no seu ministério terreno, essas foram a palavra de Deus no seu ministério terreno. Então, se o sistema religioso eles têm o povo de Deus como criança, então, que os conduza a tais crianças ao mestre ressuscitado, claro, porque levar o povo de Deus a Jesus de Nazaré não faz sentido, meu amado, porque Jesus de Nazaré foi o Jesus do judeu, o nosso Jesus é outro, é o Jesus que ressuscitou. Então levar hoje, em pleno século 21, o povo de Deus para Jesus de Nazaré não faz sentido, meu amado. Por quê? Porque Jesus de Nazaré morreu. E eu acho que o sistema religioso não sabe disso. Que Jesus morreu e já ressuscitou. Será que ele sabe disso? Que faz tempo que Jesus ressuscitou? Não sabe. Provavelmente eles não sabem, eles não têm esse conhecimento. Porque eles não falam do Jesus que ressuscitou, eles só falam do Jesus que morreu. Só é isso que eles sabem falar. Então, eles não devem saber que Jesus ressuscitou. Se ele soubesse que Jesus ressuscitou, ele ia dizer que Jesus ressuscitou porque venceu. Se venceu, eles teriam que dizer o que Jesus de Nazaré praticou, não vamos mais praticar, porque Jesus ressuscitou, e se ressuscitou é porque venceu. Se venceu, aquelas práticas de Moisés não vamos mais praticar. Aí vai quebrar o sistema religioso. Nós não vamos ver mais os líderes em seus carrões. Nós vamos ter que ver os líderes pegando o ônibus aqui de Barra de Jangada, Curado 4. E eles não querem, né? Imagina, eles querem não. Andar num paliozinho branquinho, tá? Um Fiatzinho Estrada, Fiorino, não querem. Eles vão ter que perder essa mordomia. E se eles pregar Jesus ressuscitado, com certeza, essa hierarquia, essa mordomia dele vai cair. E eles são doidos. Falar de Jesus ressuscitado, eles sabendo que existe um monte de cristão, criança, que comem o que eles dão. Então, vou ficar por aqui, me abastecendo devagarzinho. É isso que o povo de Deus está sendo. Então, o que é que ele faz? Ele quer calar e calam cada vez mais o povo de Deus, para que esse povo de Deus, eles não saibam disso, que Jesus já ressuscitou, que se ressuscitou é porque venceu. Porque existe a alegria de Deus, e a alegria de Deus, ela consiste em ver cada um de seus filhos, que é eu e você, crescer no conhecimento
das Sagradas Escrituras. E crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras é deixar de ser criança. É você desprezar o seu ser criança, passar a ter um discernimento espiritual, passar a ter um discernimento já adulto. E o sistema não quer que você seja adulto, quer que você seja criança. Romanos capítulo 5, versículo 2. Cadê você? Romanos 5, 2. Diz assim, 2, né? Aí, o versículo 1 é uma bomba para o sistema religioso. Será que esse versículo 1 é lido nos templos da lei hoje? Mas eu vou ler o 2, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que maravilha! Amados eleitos de Deus, o viver debaixo da graça de Deus é todos nós confessar para o sistema religioso que não somos mais criança, já amadurecemos, e isso nós estamos falando para ele: opa, vocês como criança não nos tratam mais, nós já amadurecemos, já sabemos caminhar sozinho, a caminhada da vitória, mas vocês ainda têm o povo como criança e não levam ele para o Cristo ressuscitado, porque ali eles vão encontrar já a vitória. Leva o povo de Deus, a criança, a batalhar pela vitória que possivelmente para eles virá, pois nós sabemos que já veio, já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Portanto, meu amado, nós temos uma educação já bem mais superior. Por quê? Onde abundou a lei, superabundou a graça. Então, a nossa educação espiritual é bem superior, porque ela superabundou, meu amado. E com tudo isso, nós já entendemos, segundo a revelação da graça, nós já entendemos que a soberania é de Deus e não nossa, que não dependeu de mim e não dependeu de você, e sim dependeu do Eterno, que nos tirou da criancice, segundo a revelação do Evangelho da Graça, e nos transportou para um conhecimento mais superior. Não foi eu que fui sozinho, não foi você que foi sozinho, nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a crescer nesse conhecimento, meu amado. E isso o sistema religioso não passa para os seus congregados, não passa para as suas crianças. Esse conhecimento eles não passam. E nós hoje, um pouco mais já com a mente de Cristo, nós estamos sim dando um bom e perfeito testemunho. A nossa mente espiritual está ativada segundo o Evangelho da graça de Deus. Para quê? Para a honra e a glória de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que nós devemos agradecer a Ele por ter sido o nosso substituto. Jesus de Nazaré, Ele cumpriu a sua missão. Ele veio para esta terra, se entregou por cada um de nós, cumpriu a sua missão, e isso nem o sistema religioso agradece a Jesus de Nazaré. Nós em graça agradecemos. Jesus de Nazaré, Jesus dos judeus, obrigado, lá em Jerusalém tu carregasse a minha cruz hoje. Por isso, nós reconhecemos a obra sacrificial de Jesus de Nazaré por todos nós hoje. Nós não vamos seguir os ensinamentos dele, porque ele foi o nosso substituto, mas nós vamos hoje sim agradecer a ele, porque se ele não tivesse vindo, o Jesus de Nazaré, passado por aquela toda tribulação, aflição, como seria nós hoje? Estávamos ainda como os hebreus lá no Egito, aguardando por um Salvador? A Jesus de Nazaré, honra e glórias a ele, que cumpriu a sua missão
por todos nós. Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, 9. Esse com certeza é o último versículo. Hebreus 13, 9. Que diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a lei? Não, com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Vai dizer isso para o líder religioso? Se eles têm preocupação em levar o conhecimento para o povo de Deus? Não, eles estão preocupados com os seus alimentos, com os seus buchos, e não em trazer um alimento sólido para o povo de Deus. Então, é uma doutrina várias e estranha que o povo de Deus ainda hoje carrega, por conta das audácias, dos olhos gordos, da jactância dos seus líderes, que não têm preocupação em fazer amadurecer os seus congregados, e sim que cada vez eles sejam crianças, que retroceda ao período colonial, ao período de lá dos egípcios, que retroceda para viver com Jesus de Nazaré lá em Jerusalém. É isso que o sistema religioso faz com o povo de Deus. E nós hoje, lembrando que o nosso período como criança, meu amado, nós devemos nos lembrar que esse período nos serviu para que todos nós saibamos discernir. Isto eu comia quando eu era criança. Cresci, amadureci, hoje me alimento de um alimento mais sólido. E o alimento da graça, com certeza, é um alimento mais sólido, que fortalece o cristão, deixa o cristão mais nutrido, com mais experiência, com mais mente, com mais conhecimento, do que o alimento quando a gente comia quando era criança. Aquele alimento que a gente pensava que tinha que colocar um pé de coelho na porta, uma ferradura de cavalo, tinha que colocar um copo com água no rádio, na televisão. Esse alimento a gente comia quando a gente era criança. Nós hoje não nos alimentamos mais com esse alimento, porque nós crescemos espiritual, nós amadurecemos espiritualmente falando, e o nosso alimento é sólido, é a graça de Deus, é um alimento superior. Então hoje nós sabemos que não vivemos com o Cristo segundo a carne, mas querem que vivamos. Nós sabemos que nós vivemos com o Cristo ressuscitado, e a sua ressurreição nos reconciliou com Ele. Não precisou, hoje nós sabemos que não precisa, para que eu e você seja reconciliado com Cristo, nós participamos do tal batismo nas águas. Que o batismo já aconteceu na cruz, e a morte de Jesus na cruz nos reconciliou com Ele. Que nós possuímos hoje em nós um altar espiritual, mas o sistema religioso não ativa no povo de Deus esse altar espiritual nas pessoas. Jamais nós vamos negligenciar o conhecimento que nos amadureceu, que é o conhecimento da graça, porque nós sabemos que nesse conhecimento todos nós estamos firmes, nesse conhecimento da graça todos nós estamos alicerçados. Nós temos sido fortalecidos todos os dias com revelações, pregações que têm acontecido em todo o Brasil, com nossos irmãozinhos que têm o mesmo chamado que eu, que têm o mesmo chamado que você, o conhecimento para ministrar o evangelho da graça. Então, com essa ministração do ser criança espiritual, eu quero dizer para os demais irmãos em Cristo Jesus, que a criança espiritual, ela vive debaixo da lei, precisando de jejum, precisando de corrente, precisando de algo palpável para fazer, para que ela se sinta ser de Deus.
E é isso que o sistema religioso faz. Aumenta cada vez mais o desconhecimento do povo de Deus, da graça, e aumenta o conhecimento da lei. Cada vez mais o povo de Deus conhece lei, lei, lei. E graça, só nós, um pouco espalhado por todo o Brasil, mas pela fé, tudo isso está aumentando, e vai aumentar ainda mais. Então nós sabemos que a criança espiritual adulta, ela vive debaixo da graça. É aquele conhecimento que diz: pela graça de Deus eu fui salvo, e não porque eu atendi ao pedido de um irmão e levantei a mão. Hoje nós sabemos que não precisamos de jejuar para derrotar correntes, como é que chama? Casta de demônio. Porque se o demônio existiu, existiu até a cruz. De lá para cá ele não passou, meu amado. Imagina, é Pelé dando drible em Jesus e passando, né? Que demônio é esse? Jogando bola, deu um drible em Jesus, e tal, e deu bom, e veio-se embora para o Brasil. A criança espiritual adulta vive debaixo da graça. Enquanto você, meu amado, viver debaixo da lei, você vai ser criança, jamais você vai amadurecer. Vai continuar subindo os montes, vai continuar fazendo as obras sacrificiais que fez Jesus de Nazaré por todos nós lá naquela cruz. Amém, meu amado? E assim eu agradeço essa humilde oportunidade.